Voltamos então, programa Educação e Educadores, pastor Clodoaldo Reis Azarias, neste sábado, dia 20 de novembro de 2021, aqui pela União Web TV, você acompanha esse programa que faz parte da grade de programação aqui da União Web TV, que tem muitos programas de entretenimento, programas de informação, programas que trazem o esporte local, o esporte regional e também o esporte nacional, né, com os nossos amigos Nélio Sander, o nosso amigo Aldair Fagundes, sempre falando sobre o esporte, futsal, é, futebol de campo e outras modalidades esportivas que traz alegria, que traz entretenimento para a população de Foz do Iguaçu e a população que acompanha essa mídia em muitos lugares. É claro, porque a internet ela não tem fronteira, ela não conhece o que é fronteira. E nós estamos aqui nesse espaço para falar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação, um pouquinho de cultura, falando sobre educação e educadores. E hoje, especificamente falando sobre a importância do conhecimento. Eu terminei o bloco anterior dizendo que o povo é destruído por falta de conhecimento. E aí, repetindo Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é o conhecimento. O que liberta é o conhecimento. A verdade, conhecereis a verdade. Então, para eu conhecer, para eu ter acesso à liberdade, para eu saber o que é verdade, eu preciso conhecer. Como conhecer a verdade? Como conhecer o verdadeiro e o falso? Já pensou nisso? Muitos se arvoram sobre a verdade, mas qual a verdade? A minha verdade? A sua verdade? A verdade do seu vizinho? A verdade dos concorrentes? Qual a verdade? Afinal de contas, cada um tem a sua verdade. Mas o que está em jogo na fala de Cristo é e conhecereis, ou seja, o conhecimento é que te dá o discernimento, a libertação. A libertação está no conhecimento. Uma vez eu ouvi uma ilustração e eu gosto dessa ilustração. O cara era especialista em conhecer nota de dólar. Então ele tinha facilidade de discernir o dólar verdadeiro com o dólar falso. E davam para ele um maço de dólar e entre aqueles dólares algumas notas falsas. Ele tocava rapidamente, ele passava, e quando tinha uma falsa ele pegava. Passava, quando tinha uma falsa ele pegava. E aí perguntaram para ele, como é que você sabe como você conhece a nota falsa? Ele disse, não, eu não conheço a nota falsa. Na verdade, eu conheço a verdadeira. Eu conheço o dólar verdadeiro. E quando existe uma nota no meio dos verdadeiros, eu sei que ela não é verdadeira porque eu conheço a verdadeira. Então, ele não é especialista em falsa, ele é especialista em verdadeiro, na verdade. Então, quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está dizendo, é o conhecimento. Porque o povo era destruído por falta de conhecimento. E agora ele está dizendo, o conhecimento é que liberta. Então, o conhecimento é libertador. O conhecer faz toda a diferença. E o nosso programa aqui, durante a semana, uma vez por semana, tem essa pretensão, essa singela pretensão de aguçar em você o desejo do aprender, do conhecer, do saber. Existe uma frase na educação que eu acho muito interessante, eu vou citar ela para você na íntegra, espera um pouquinho. Então a frase é essa, peguei aqui. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Primeiro, aprender a conhecer envolve o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento. Aprender
a fazer, além de obter conhecimento teórico, as crianças ou as pessoas precisam colocar em prática, aprender a conviver e aprender a ser. É claro que aqui é um processo, tá? É um processo, é um dos futuros programas, eu pretendo trazer essa abordagem, né? Trazer essa dinâmica aí, os 4 pilares da educação, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então eu preciso querer aprender. Eu preciso querer aprender. Eu estou na educação infantil, com os pequenininhos, então é passo a passo. É passo a passo. Você ensina eles noções de, de conhecer as coisas, conhecer a si, conhecer o meio aonde ele está, aprender a fazer as coisas, aprender a manusear, aprender a criar, aprender a pensar a partir do lúdico, aprender a conviver, né? As crianças elas vêm das famílias, dos lugares e das culturas mais diferenciadas e eles convivem junto, ficam ali na escola durante 2, 3 horas, eles fazem atividade junto, eles se alimentam juntos, eles são guiados ou orientados pelos professores e aprender a ser, né? Aprender a ser. Esta é a proposta desses pilares da educação. E você precisa desejar muito para esse desenvolvimento. Não é o dinheiro, não é a inteligência, não são as habilidades. Está na vontade de fazer as coisas. E conhecereis a verdade, lembra? E conhecereis a verdade vos libertará. Essa é uma das verdades que Jesus está inferindo nos seus ouvintes. A verdade de que eu preciso aprender a conviver. A verdade de que eu preciso entender que é necessário sentar-me aos pés. Isso é claro que é uma forma, uma expressão, né? Sentar aos pés de um mestre, ou seja, sentar em um banco, sentar em uma poltrona, sentar diante de alguém que sabe daquele assunto que eu não sei, e ele vai me explicar. E quantas informações são acrescentadas? E nessa troca do aprendizado, nessa troca, eu também colaboro, eu também participo. Isso é muito comum na andragogia, na educação adulta, né? Isso é muito comum na educação adulta, aquela troca de experiência. Um indivíduo de 50 anos, igual eu, ele vai para uma sala de aula como aluno, né? O professor provavelmente pode ser mais jovem ou mais velho, independente, ele apresentando o conteúdo, apresentando a forma, a explicação dele, e ao me questionar ou eu apresentar algumas questões nos debates, eu também poderei estar acrescentando no aprendizado meu, dos meus companheiros ali na sala, naquele grupo, naquela turma, e ele também, o próprio professor. Eu digo isso porque eu sou professor, como pastor, eu ensino já há muitos anos, e quantas vezes eu tenho aprendido, e quantas vezes eu falo, né? Que em algumas áreas tenho conhecimento profundo, mas não tenho nenhuma dificuldade de dizer que aquele senhor ou aquela senhora que tem 10, 20, 30 anos mais do que eu, que não tem conhecimento acadêmico, mas ele tem experiência de vida que eu só alcançarei daqui 30 anos, quando eu tiver a idade dele, porque a experiência de vida a gente adquire com a vida. O conhecimento acadêmico, conhecimento científico se aprende na escola, se aprende sentando, pesquisando e tal. Mas a experiência de vida se aprende vivendo, né? Se aprende vivendo no dia a dia. Os cabelos brancos, né, te ajudam na questão, na aquisição, nessa aquisição do conhecimento. Então,
eu volto a dizer que nós precisamos aprender. O conhecimento está ligado ao aprendizado. E o aprendizado ele pode ser no dia a dia ou ele pode ser na escola, na faculdade, na universidade. E eu estou desafiando você, né, você que já passou da idade de frequentar a escola comum, na escola regular, estou desafiando você a fazer um SEJA, fazer um EJA, voltar para a sala de aula, voltar a estudar, concluir os seus estudos. Por que não? Vergonha de quê? É ruim, é difícil, mas bater massa também é ruim, capinar também é ruim, trabalhar pesado também é ruim. E você não vai lá? Ah, mas é caro, é R$ 99 um curso hoje, dependendo da faculdade, no caso aqui da Unina esses dias, R$ 99. Ah, é caro, mas esse valor, muitas vezes, nós gastamos ele assim, ó. E eu não estou falando para deixar de comprar o arroz, o feijão, a carne ou a gasolina. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que muitas vezes, se nós chegarmos no final de 4 anos e somarmos tudo aquilo que nós gastamos de maneira supérflua, passa do valor de uma faculdade. Dependendo do curso, né? Os cursos na área de educação não são caros, em especial os cursos EAD não são caros. É possível que no final de 4 anos, se você somar o dinheiro que muitas pessoas gastam com a cerveja, gastam com o cigarro, gastam com outras coisas supérfluas, não estou falando de comida, hein? Não estou falando de coisas necessárias. Acaba sendo mais um montante maior do que o montante que ele gastaria. E no final de 4 anos, ele estaria formado, concorrendo aí a vaga de emprego, podendo fazer um concurso público, podendo ter assim a possibilidade de novas portas, de portas abertas, né? E novamente, os certificados, os diplomas dos cursos EAD, eles têm a mesma validade do presencial, a mesma validade. E a prática lá no trabalho não se aprende na faculdade. Na faculdade ela te ensina, ela te dá teoria, muita teoria. A prática é lá, né? A prática é lá. Você, tendo a certificação, você vai entrar no mercado junto com qualquer formado e você vai executar o trabalho da mesma forma, da mesma maneira, né? E como diz o ditado, né? Aprendendo a conviver, aprendendo a ser comunicativo, você vai desenvolver aí de forma, de forma dinâmica o seu trabalho. O que não dá, o que não é permitido, o que não podemos mais nos dias de hoje é não buscar conhecimento, tá? Ah, mas eu não quero pagar, ou eu não posso pagar, hoje eu não consigo pagar nem R$ 99. Pois bem, quantas lives e quantas palestras totalmente gratuitas, quantos cursos totalmente gratuitos, disponível no Facebook, disponível no YouTube, disponível aí no seu bairro, gratuitamente dado pela prefeitura, dado por empresas, e você poderia ir. Entre assistir uma palestra e dar uma volta no shopping, é muito mais prazeroso ir no shopping, sem dúvida nenhuma. Só que no shopping provavelmente você vai gastar, vai apenas massagear os seus sentidos, enquanto você estiver na disposição de uma palestra, de um curso, você vai estar exigindo do seu cérebro, né? Você vai estar exigindo concentração, mas com certeza aquilo que te é dado não vai
não vai se perder. Deixa eu contar uma experiência aqui. Eu já falei algumas dezenas de vezes, já até cansei de falar, mas eu falo, não tem como eu falo que eu fiz a minha formação do ensino fundamental e médio, né, foi pelo supletivo. Eu estudei até a quarta série e depois eu concluí os estudos pelo supletivo. E aí eu fiz um curso à distância, na época, curso por correspondência, o supletivo por correspondência, pelo Instituto Padre Reus. Eu descobri que era Padre Reus muitos anos depois, eu falava Padre Reus, porque Reus que escreve, mas como é alemão, lá no Rio Grande do Sul é Padre Reus. Eu descobri muito tempo depois que era Padre Reus. E lendo, estudando ali, me preparando para os exames supletivos, né, estudava para fazer o preparo para os exames supletivos. O exame supletivo aconteceu na cidade de Jacarezinho, na Escola Estadual Geni Sampaio Lemos. Eu lembro até hoje o nome da escola. Então, no final do ano, eu acho que no final do ano, tinha a prova, a avaliação, a prova, o provão do SES, que chamava na época. Era uma prova específica para quem se preparava de várias formas, e no caso eu tinha me preparado estudando as apostilas, os livrinhos, os fascículos do Instituto Padre Reus. E na geografia, na matéria geografia, disciplina de geografia, tinha uma leitura que dizia assim que uma cidade grande, com, com muita população, com uma população enorme, né, uma quantidade enorme de população, de moradores, ela é conhecida como metrópolis. Uma metrópole. São Paulo, Cidade do México, acho que Tóquio, Nova York, várias cidades pelo mundo é chamada de metrópole. Mas existem cidades, metrópoles, que existem outras cidades que acabam sendo abarcadas por ela. Ela vai crescendo tanto que outras cidades acabam se ficando muito próxima dela. E no livro, lá no fascículo, na apostila, dizia que uma cidade dessa era uma megalópolis. Metrópolis, uma grande cidade, megalópolis, uma cidade que tem várias cidades em volta dela. Uma megalópolis, uma mega cidade. E eu li aquilo e aquilo ficou. Aquilo ficou. E no dia da prova, no dia da avaliação, os alunos estavam todos lá, né, os estudantes estavam todos lá para prestar os exames, e a aplicadora da prova, da avaliação do SES, vem de Curitiba, da Secretaria Estadual de Educação. Eu não me lembro o nome dela. Eu não me lembro o nome dela. Ela veio, né, nos saudou, nos cumprimentou, né, nos deu as boas-vindas, e ela fez a pergunta. Uma cidade grande, ela é chamada de metrópolis. E o que é uma cidade grande com outras cidades grandes em sua volta? Gelou deu aquele frio na barriga, o coração acelerou. Eu levantei a minha mão e respondi: professora, é uma megalópolis. Ela abriu os olhos assim, o rosto ficou alegre, expressou alegria e disse: nossa, você estudou mesmo, você está preparado, está vendo? Ele está preparado porque ele estudou. Eu coloquei os meus olhos naqueles fascículos, naquelas revistas ou naquelas apostilas, e fiquei ali lendo e lendo, e algumas coisas chamavam mais atenção do que outras. Eu lembro disso até hoje, mas eu só lembro disso daquelas apostilas, porque marcou. O conhecimento, a informação é assim que se dá, é a repetição, é você ali, uma coisa que você achou interessante, é você ler de novo. Ler é muito importante. Você sempre vê atrás de mim livros, e são meus os livros são meus. Eu acabei me tornando um compulsivo por comprar livro, por ler, eu acabei me tornando um compulsivo.
buscando o conhecimento. Então não é à toa o nome do programa aqui ser Educação e Educadores, porque eu sou apaixonado por isso. Eu sou um apaixonado por isso. E eu quero despertar o desejo nas pessoas também. Tomar um sorvete é muito gostoso, é muito bom. Comer uma pizza, meu Deus, que maravilha. Mas estudar também é maravilhoso. Por que você não